Olá, queridos ouvintes da Rádio Vale FM. Me chamo Ravena Costa, sou psicóloga clínica e vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre ansiedade e depressão em tempos de pandemia. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, antes da pandemia, o Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo. E também apresentava a maior incidência da depressão. E aí, durante a pandemia, essa situação se agravou. E claro, né, a saúde mental, ela acaba sendo prejudicada. Eu vou exemplificar aqui alguns fatores que podem contribuir para isso. Por exemplo, as pessoas elas ficam muito ansiosas em relação a pegar o vírus por si mesma, ou acabar carregando esse vírus e infectando outras pessoas. E aí vem sentimentos de culpa, também a questão do isolamento. O isolamento social, ele deixou as pessoas mais solitárias e desoladas. A pressão financeira, né? Porque o emprego, ele está totalmente ligado ao nosso bem-estar. Então, em decorrência de tudo isso que nós estamos vivendo, momentos de angústia, medo, incertezas em relação ao futuro. É muito comum nós nos sentirmos mais ansiosos, aflitos, né, com medo. Então, é, o que nós devemos nos atentar é se essa ansiedade ela evolui e principalmente quando não tratada pode sim levar para uma depressão. Primeiramente, vamos entender aqui um pouquinho o que é ansiedade. Gente, ansiedade é uma emoção normal e necessária para a nossa sobrevivência. Seria difícil encontrar alguém que não experienciasse medo ou se sentisse ansioso em relação a algum evento eminente, né, que lhe cause aí ameaça? Então, o medo ele anda junto com a ansiedade. Não existe ansiedade sem medo e vice-versa. E o medo ele tem uma função muito adaptativa, que é crítica à sobrevivência da espécie humana, alertando e preparando o nosso organismo para respostas contra perigos emergenciais, né? E a ansiedade, ela é uma resposta emocional que o nosso organismo dá frente a situações de perigo ou ameaça. Vou dar aqui um exemplo bem comum do dia a dia. Você foi convocado para fazer uma entrevista de emprego. Consequentemente, você vai receber ali uma resposta emocional, né? Você vai ficar um pouquinho mais ansioso, em estado de alerta, vai dar um frio na barriga, né? E aí, essa ansiedade, ela pode ser produtiva, né? Porque você vai ficar preocupado e aí você vai acabar fazendo alguma coisa, se preparando para essa entrevista. Então, quando essa ansiedade vira um transtorno, eu falei da ansiedade normal, certo? Nós precisamos dela para a nossa sobrevivência. Sempre quando acontece alguma situação ameaçadora, a gente fica um pouquinho mais ansioso. Sim, mas quando é que essa ansiedade vira um transtorno? Quando você sente, né, os mesmos sintomas, só que de forma excessiva, e isso começa a causar prejuízos no seu dia a dia. E aí você recebe essa descarga emocional, não mais quando você está diante de uma situação ameaçadora, mas que cause, mas quando isso acontece na sua cabeça, que são os nossos pensamentos. Então, quando a gente às vezes está deitado assistindo televisão e aí de repente tem ali uma crise de ansiedade, né?
Não está acontecendo nada na sua realidade. Tá tudo sob controle. Mas está acontecendo sim na sua cabeça, que são os pensamentos automáticos, aqueles que às vezes passam rapidamente pela sua memória que você nem sequer percebe. Pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, né? E é comum sim que pessoas que sofrem de ansiedade, elas tendem a interpretar os piores riscos diante de qualquer situação. E automaticamente é acionado o alarme falso. Por quê? O nosso cérebro, ele não consegue distinguir, diferenciar o que é real e o que é apenas uma imaginação da nossa cabeça. Então, para o cérebro, tudo é a mesma coisa. Partindo dessa lógica, não está acontecendo nada na minha realidade, mas se na minha cabeça está acontecendo, no meu imaginário está acontecendo, vai ser acionado um alarme falso. Eu vou ter só um alarme falso, mas sim, eu vou receber toda essa descarga emocional, eu vou ter uma crise, né? Porque são ativados os hormônios neurotransmissores no nosso cérebro que são responsáveis por essas respostas fisiológicas, que no caso são os aspectos comuns da ansiedade. Vou falar aqui algum deles para vocês entenderem um pouquinho melhor dos sintomas, tá? Tem os sintomas físicos, sintomas cognitivos, sintomas afetivos e os sintomas comportamentais. Os sintomas fisiológicos, aumento da frequência cardíaca, nosso coraçãozinho ele fica ali mais acelerado, batendo mais forte. Em um momento de crise, você pode ter falta de ar, dor, pressão no peito, sudorese, fica suando muito, sem ter relação nenhuma com o calor. Também pode ter ondas de calor, calafrios, sintomas cognitivos. Quando você tem muito medo de perder o controle, de ser incapaz de enfrentar alguma situação. Quando se tem pensamentos ou imagens, recordações aterrorizantes, medo da avaliação negativa dos outros, o medo do julgamento. E os sintomas afetivos, nervosismo, tensão, você fica mais assustado, aterrorizado, você tem irritação, impaciência, frustração. E os sintomas comportamentais são evitação, né? Você evita determinadas situações. Você pode ter dificuldade para falar, você acaba fugindo de algumas tarefas, você não consegue enfrentar algumas tarefas. E aí, o que fazer com isso? Bom, o primeiro passo é você aceitar. Aceitar os seus sintomas, aceitar a sua ansiedade, entender que a ansiedade é normal. E se você estiver passando por uma crise, ela vai passar, né? Vai demorar alguns minutos e ela vai passar e você vai continuar aí a sua vida normal. Então, aceite a sua ansiedade, não lute contra ela. Pelo contrário, flua com ela. Um outro ponto importante é não pare por causa da sua ansiedade. Se você estiver fazendo uma atividade, estiver trabalhando, fazendo uma tarefa importante, ou que não seja importante, e você tiver ali uma crise, está se sentindo mais tenso, ansioso, não pare por causa da sua ansiedade. Diminua o ritmo, mas continue fazendo suas coisas, tá certo? E aí você pode também focar em algum ponto fixo. Você pode olhar para o que está na sua frente. E aí você começa a descrever mentalmente aquele objeto, porque assim você vai estar tirando o foco, né, dos sintomas internos e focando nos teus
e focando nas coisas externas. E assim a ansiedade ela tende a passar mais rápido. Faça respirações profundas. Isso vai te ajudar a relaxar o corpo, a mente e vai consequentemente aí, diminuir a sua ansiedade nesse momento, no momento presente. Um ponto muito importante é a avaliação dos pensamentos. Avalie os seus pensamentos, porque nem sempre os nossos pensamentos eles são fato. Nem sempre os nossos pensamentos é uma verdade absoluta. Então nós não podemos acreditar em tudo que passa pela nossa cabeça, né? Porque passa muita coisa pela nossa mente. E aí o que a gente vai fazer é filtrar esses pensamentos, já que a gente não tem o controle deles, né? São pensamentos automáticos. Bom, e aí você pode estar fazendo aqui esse exercício, né? Para cada situação, o que é que você vai fazer? Você vai trabalhar uma visão de diferenciação, buscando essa distinção entre o que é real e o que é apenas uma interpretação sua, da sua cabeça, diante de algum fato. E normalmente uma interpretação negativa, né? Isso também é válido, gente, para quem está depressivo. Porque depois que você muda a sua forma de pensar, automaticamente mudará a forma como se sente. E, consequentemente, romperá com o ciclo dessa dor tão perturbadora. A depressão hoje, ela virou assim uma epidemia mundial que priva as pessoas, priva a vida, as vidas de significados e alegria. E claro, pode até matar, né? Tem aí, pode sim levar ao suicídio. É importante estar atento a isso. E uma pergunta bem curiosa é que as pessoas às vezes elas se questionam muito. Mas o que é a causa da depressão, né? Muitas pessoas acham que tem que encontrar a causa. E aí se ouve muito falar assim: "Ah, mas fulano de tal tem tudo. Por que que ele está assim?" Tenho certeza que vocês já ouviram falar, ou talvez já até falaram, né? Gente, a depressão, ela pode estar relacionada aos seus genes, à carga genética. Ela pode estar relacionada à química do seu cérebro e inúmeros outros fatores que vêm aí desde da sua criação, da sua infância, né? Pegando toda a sua história de vida. Até experiências posteriores na vida podem colocá-la em um maior risco de um episódio depressivo. Então, não existe um fator unicausal, não existe um único fator, tá? Que leva um indivíduo a uma depressão. São vários fatores. Claro que existem situações que predispõem, né? Como, por exemplo, uma separação, desemprego, né? Existem situações que são gatilhos, mas que não é o único fator, tá bom? E os principais sintomas da depressão são tristeza profunda, né? Sem explicação, baixa autoestima, seguido de sentimentos de inutilidade. A pessoa ela se sente inútil, ela não se sente útil para nada. Mudança de apetite, ganho ou perda de peso, insônia ou hipersonia, né? Que aí vem muito os julgamentos, né, do pessoal, às vezes, isso é preguiça, é frescura, porque a hipersonia, a pessoa ela tende a passar mais tempo dormindo, muito mais tempo do que
o necessário, né? E isso pode ser um sintoma depressivo. A pessoa ela se sente sem esperança, sentimento de vazio profundo, se sente culpado. Tem também aí dores, pode ter também dores físicas. Mas é importante que vocês entendam o seguinte: se por um acaso vocês se identificarem com alguns desses sintomas, é necessário que eles se façam presentes, né, na vida das pessoas por algum tempo, tá? Que isso prejudique o dia a dia da pessoa. E é necessário que ela busque um psicólogo ou um psiquiatra para fazer uma melhor avaliação sobre isso, tá certo? Eu vou dar aqui algumas orientações para vocês de como lidar com tudo isso nessa pandemia. São orientações simples, né, do dia a dia, mas que podem sim causar uma grande diferença. Primeiro, não resuma os seus dias em notícias sobre a doença. Tire o foco. Claro, é importante você estar atualizado, principalmente sobre as questões de orientação, né, de proteção, prevenção, mas muito cuidado com isso. Busque notícias verídicas de sites confiáveis, tá certo? Foque em coisas boas, foque nas suas atividades, ouça uma música, fale de coisas boas. Apesar de muitas coisas terem mudado, às vezes acaba mudando um pouquinho essa questão da nossa rotina, né? Tem muita gente aí trabalhando no home office. E aí, às vezes, como foi uma mudança muito brusca na vida das pessoas, nós não estávamos preparados para isso, né? E às vezes isso acaba prejudicando. Mas procure manter a sua rotina normal do dia a dia. Acordar, ter horário para acordar, para realizar suas refeições, horário para dormir. Muito cuidado com essa questão do sono. O sono é muito importante nesse processo. Buscar sair do modo automático e focar no aqui e no agora. Foque naquilo que você está fazendo no momento presente. Evitar o consumo exagerado de álcool, cigarro e outras drogas, né, que as pessoas utilizam, às vezes, para aliviar o estresse. Evitar o consumo exagerado, tá? E lembrem-se que o exagero no consumo desses produtos, eles também podem diminuir a imunidade. Um outro ponto muito importante, gente, é a prática da atividade física, pois esse exercício ele contribui para a melhoria da nossa autoestima, das nossas funções cognitivas e reduz aí, claro, né, o estresse, proporcionando o relaxamento entre o nosso corpo e a nossa mente, além de prevenir diversas outras doenças. Bom, ao tratarmos da qualidade de vida de um indivíduo, torna-se necessário encontrar o equilíbrio entre o corpo e a mente, tá? Então é necessário o equilíbrio, nem mais e nem menos. Mas há um caminho para isso. Como? Descobrindo novas formas de pensar, agir e de estar com os outros. E você poderá descobrir, para sua surpresa, que escondida dentro de você existe sim a coragem para abrir uma nova porta em sua vida e você conseguir atravessá-la e construir uma vida que vale a pena ser vivida. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, né? A Rádio Vale FM. Um abraço e até um próximo encontro. Tchau, tchau.